3, 2, 1, gravando? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Você é uma pessoa que perdoa? Rapaz, perdoar eu perdoo, mas só não quero conversa. Rapaz, Jesus e o mandamento. Rapaz, eu sou crente, mas não sou besta. Isso e muito mais hoje no Bíblica Fé. Quando o assunto é perdão, todo mundo quer falar bonito. As religiões, a sociedade, de alguma forma quer manifestar a sua opinião sobre o perdão. Mas na prática, quando o seu filho querido que você criou a vida toda te desobedece, ou quando o seu pai que você tanto ama age de mal com você, você não quer perdoar. Ou seu melhor amigo que você tinha tanto apreço e ele quebra aquele relacionamento que era aparentemente perfeito. Perdão não é tão fácil assim, não é verdade? E o primeiro ponto a ser tratado é a necessidade do perdão. A teologia cristã ortodoxa vai dizer que o perdão ele é necessário para o homem, porque a teologia entende que a desordem entra no mundo a partir de Gênesis 3, quando o homem desobedece a Deus, come do fruto e morre espiritualmente. Essa ruptura vertical traz uma necessidade de reconciliação entre Deus e o homem. E isso não é muito diferente para com o próximo, porque quando existe a ruptura com o divino, consequentemente outras rupturas passam a ser notórias, no caso, entre o seu próximo, entre os homens. O teólogo e filósofo Paul Ricoeur vai dizer que o perdão é uma coisa possível, mas também difícil de se ter. Por quê? Ele continua explicando esse assunto, dizendo que geralmente não, quem precisa de perdão é quem é digno de punição, ou seja, que magoou alguém, infringiu alguma lei e está carecendo agora de uma absolvição, está carecendo de uma justificação, que é um termo legal que é citado nas Sagradas Escrituras. E a própria pessoa reconhece isso, né? A pessoa que de alguma forma ofendeu a outra, ela aceita quando a pessoa traz sobre si a ofensa. Exatamente. Ela se sente culpada. Exatamente. Geralmente, como disse Dias, a pessoa que agrediu alguém, ela não vai cheia de razão para outra pessoa. Ela sente a necessidade de submeter a clemência dessa pessoa, de ter a piedade de si. E aí que também entra em 2 Coríntios capítulo 5, do verso 18 e 19, vai dizer que Jesus Cristo estava reconciliando o mundo com Deus, nos dando o ministério da reconciliação. Ou seja, Jesus Cristo ele traz a justificação, ele traz a justiça dele sobre nós para trazer a reconciliação e nos perdoando, porque nós precisamos de perdão. E o segundo ponto é perdoados que perdoam. Partindo da ideia, do pressuposto de que o mundo ele agora necessita de perdão porque ele está em desassociação com a divindade, o ser humano ele precisa se relacionar novamente com aquilo que havia quebrado o seu relacionamento. Então o que acontece? No cristianismo, as pessoas que pertencem à fé cristã só pertencem à fé cristã porque elas entendem que foram perdoadas por Deus. Nós entendemos que estávamos em desassociação com Deus, nós estávamos alienados em relação a Deus, nós estávamos afastados de Deus, porém Deus, por Jesus Cristo, nos reconcilia novamente. Deus nos perdoa. E eis uma pergunta: pessoas que foram perdoadas infinitamente têm o direito de não perdoar? E a resposta é não. Se nós fomos perdoados por um Deus infinito, que perdoou pecados infinitos que cometemos contra Ele, o pecado de alguém que é semelhante a nós, de nenhuma forma não pode ser perdoado. O cristão, dentre as pessoas que existem nesse planeta, são as únicas pessoas que não têm o direito de não perdoar. Perdoar não é opção. Perdoar não é uma possibilidade. Perdoar é uma ordem. Jesus ensinou que devemos perdoar. Lá em Mateus capítulo 6, no verso 12, na oração tão conhecida do Pai Nosso, é dito assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. Entenda uma coisa, meu querido. Você só tem direito de pedir perdão a Deus se você de fato perdoa as pessoas que te ofendem. Para o cristão, o perdão de Deus é uma consequência do perdão do próximo para com você. Entendendo de forma mais clara ainda é o seguinte: você só pode se dirigir a Deus para ousar pedir perdão a Deus se você perdoar aqueles que te ofendem. O que esse texto ensina é que eu só posso pedir perdão a Deus se eu estiver disposto a perdoar aquelas pessoas que me fazem mal. Mas para você não dizer que eu sou muito ruim, você pode não perdoar, sob uma condição. É só a pessoa cometer um pecado contra você maior do que o pecado que você cometeu contra Deus. E o terceiro ponto que vai ser tratado agora é: a amargura vai acabar com você. Uma afirmação pesada, mas
verdadeira. Pois é, talvez você viu esses dois últimos pontos e você diga, isso é mais coisa de crente, como a gente sempre acha. É gospel. É gospel. Mas, obrigado, inteligente. Mas vamos perceber... Essa fala é minha, ele tá roubando. Mas vamos perceber que não é bem assim. A falta de perdão, ela traz grandes consequências tanto para crentes como para não crentes. E muitos estudos também afirmam que muitas doenças psicossomáticas são geradas pela falta de perdão. O pastor Hernandes Dias Lopes vai dizer que quando você não perdoa, você toma um veneno achando que quem vai morrer é a outra pessoa. Eu lembro de um congresso que eu fui, não lembro nem o nome do pastor, mas a mensagem me impactou bastante. Ele estava falando sobre a questão do perdão. Ele afirma que quando a pessoa não perdoa, ela acha que a pessoa que o magoou é o prisioneiro. Mas quando a pessoa perdoa, ela acaba descobrindo que o prisioneiro era ela mesma. E isso é muito forte. Recentemente eu tive uma experiência muito interessante com um jovem que tentava se matar perto da minha casa. Fui aconselhar esse jovem, ele pegou uma faca para se cortar, tomaram a faca dele, ele se jogou na frente de um ônibus e puxaram ele, ainda bateu no braço dele, uma coisa bem bizarra de se ver. Fui até ele conversar com ele, tentei me achegar, aos poucos consegui, e ele afirmou que o problema de toda essa angústia de querer tirar a vida é por causa do abandono do pai, que o pai esqueceu dele e tratou ele como um lixo. E assim ele não conseguia perdoar o pai. E ele achou que a melhor forma de matar essa dor era tirando a sua própria vida. Essa consequência e muitas outras podem chegar às pessoas por causa da falta de perdão. Temos exemplos de quebras de vínculos, de relacionamentos, pela falta de empatia gerada pela falta de perdão. Vemos muitas famílias, casais que brigam, perdem seus relacionamentos, amigos que perdem aquele vínculo de amizade, tudo por causa da falta de perdão. Hebreus vai dizer no capítulo 12, do verso 14 e 15, que o homem tem que buscar a paz com Deus e a santificação, a qual ninguém verá a Deus. E que o homem venha ser também diligente, para que ele não venha deixar que a raiz de amargura entre em seu coração, o contaminando, perturbando e contaminando os que estão ao seu redor. Ou seja, a falta de perdão, a amargura, ela massacra o homem interiormente e até os seus vínculos, o lugar onde ele está. Em Efésios 1,7 vai dizer que nós temos a remissão dos nossos pecados e a redenção segundo a maravilhosa riqueza da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos muitos motivos para perdoarmos. Nós temos muitos benefícios no perdão, mas a falta de empatia, a falta de perdão nos faz que o homem não venha enxergar isso. Ou seja, nós perdemos a gratidão para com Deus quando cristãos e até quando não cristãos podemos perder muitos vínculos e a nossa paz quando nós não perdoamos e morremos pouco a pouco. E o quarto e último ponto é: o perdão é ilimitado. O perdão não é operadora, mas não pode ter fim, meu querido. Continua. Em relação ao perdão, como já foi falado, nós como cristãos temos um posicionamento diferente da forma como a sociedade se relaciona com os afetos. Porque o perdão faz parte da forma como nos relacionamos com as pessoas. E nós como cristãos temos que perdoar. Mas você pode dizer: Tierson, tá bom, mas tudo tem limite. Tudo demais é veneno. Tem que ter, até aqui vai, mas passou daqui, já não aguento mais. E como até alguns crentes dizem, se perdoa demais é gente besta. Eu não conhecia essa não, mas é isso mesmo. Como diz a minha mãe, seu cuscuz tá coando. Olha, eu tô por aqui, viu? Nós queremos estabelecer limites para perdoar. Mas eis uma pergunta: para o cristão, há limites para o perdão? Quando nós vemos, por exemplo, Mateus capítulo 18, quando Pedro pergunta: Senhor, até quantas vezes pecará contra mim o meu irmão e eu perdoarei? Até 7 vezes? Jesus responde: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Se você olhar o contexto da passagem, a partir do verso 15, Jesus vai dizer o seguinte: se teu irmão peca contra ti, vai até ele e corrige. Se ele permanecer no erro, leva 2 e corrige. Se ele insistir no erro, mesmo após ser corrigido por 2 ou 3 irmãos, leva para a igreja e corrige. Um destaque aqui, só quem consegue fazer isso é congregacional. Mas voltando, você corrige o seu irmão. O princípio é a misericórdia. Você quer estabelecer um vínculo de paz com o irmão. Mas Pedro não está preocupado com quantas vezes ele pode exercer misericórdia. Pedro não está preocupado com quantas vezes ele vai poder demonstrar o amor que ele recebeu na salvação. Pedro não quer parecer besta não, né? Pedro não quer ser besta. Pedro está preocupado com quantas vezes ele vai sofrer o dano. Pedro está preocupado com quantas vezes ele será lesado pela falta de compreensão do irmão ou pelo erro do irmão. Mas quando o assunto é perdão, nós não temos limites.
entenda uma coisa, Jesus ele está mais interessado em quantas vezes você pode ter misericórdia do irmão do que quantas vezes você pode sofrer dano. Perdão não é sobre o quanto eu posso sofrer e sentir. Perdão é sobre quanto eu posso exercer misericórdia e graça na vida das pessoas. E olha que interessante, lá em Lucas capítulo 17, nos versos 3 e 4, Jesus vai dizer o seguinte: tende cuidado de vós mesmos, se teu irmão pecar, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe, mesmo se pecar contra ti 7 vezes no mesmo dia. E se ele vier a ti dizendo, estou arrependido, tu lhe perdoarás. Então imagine aquele irmão abençoado, ou aquele vaso que lhe perturbar. O Jesus está dizendo o seguinte: se ele perturbar você durante 7 vezes no mesmo dia, você tem obrigação de lhe perdoar. E lembre-se que o ano tem 365 dias, viu? Multiplique isso aí por 7. O que nós queremos falar, mesmo com esse tom de brincadeira, é que o perdão é uma coisa séria. Você não pode não perdoar, porque o perdão ele faz parte do caráter cristão. E sem contar também, Kelson, que temos que perdoar as pessoas, mas devemos lembrar que nós também possamos ser aquela pessoa que carece do perdão. Podemos ser também aquela pessoa que está importunando alguém às 70 vezes 7. Em Mateus 18, pegando o contexto que Jesus ensina sobre o perdão, ele vai contar uma história para exemplificar como o perdão deve acontecer na vida do cristão. Jesus conta a história de um rei que ele chamou o povo para pagar o que ele devia. E tinha um homem que devia somente 10.000 talentos. Um talento equivale a 35 quilos de ouro. Multiplique isso aí por 10.000. É dinheiro que não se acaba mais. E esse homem disse que ia pagar, mas ele não tinha condição de pagar. O rei perdoa ele. E logo depois que esse homem é perdoado, ele encontra alguém que lhe devia 100 denários. Um denário é a moeda que equivale a um dia de trabalho para um judeu naquela época. E ele pega esse homem pela gola e diz: paga o que me deves, e lança preso. Olha o que acontece. Um homem que foi perdoado de uma dívida que não tinha como pagar, ele não exerce perdão por uma dívida de 100 dias de trabalho. E olha o que acontece, olha o que o rei diz. Verso 31, verso 32 e 33. Este então chamou à presença e disse: servo mau, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Tu também não devias ter compaixão do teu companheiro, assim como tive de ti? O verbo aqui é dever, não é poder. Ele tinha que ter compaixão com aquele que devia menos do que ele. Nós temos que perdoar porque o pecado que cometemos uns contra os outros nem se comparam ao pecado que cometemos contra Deus. E o rei perdoou 10.000 talentos. Por que não perdoamos apenas 100 denários? Concluímos que todos os homens têm a necessidade de perdão, seja de forma, ei, teu vizinho começou a ser errado, sei o que é ali. Mas vamos continuar. Que o homem tem a necessidade de perdão de forma tanto vertical como horizontal, porque o perdão traz os seus benefícios para todo homem. Concluímos também que todo aquele que recebe o perdão, ele tem a dívida de perdoar, porque nós não somos melhores do que ninguém e somos eternos devedores. Concluímos também que a amargura, a falta de perdão, o rancor pode trazer grandes malefícios, pode destruir vínculos de amizade e até consumir a nossa paz, e não é tão sábio nós permitirmos que isso aconteça. E concluímos que sempre é bom lembrarmos que a nossa dívida foi paga e assim devemos perdoar a dívida do próximo. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo e nos siga nas redes sociais. E uma coisa muito importante, como sempre falamos, deixe o seu comentário o que você achou do vídeo e sugestões para os próximos vídeos que estão chegando aí em 2019. E como dizem os crentes, a paz do Senhor.